Segunda Reis, capítulo 5, do versículo 20 ao 27. Vamos ler. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele, para ver se ganham alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã. Leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas, entregando tudo o que é a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Senhor Deus, que a sua palavra seja pregada agora com fidelidade. Que a igreja saia daqui fortificada e fortalecida e edificada e avivada pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero dar continuidade aqui ao sermão que preguei sobre Naamã, o leproso. E o tema do sermão no domingo retrasado foi este: ainda existe profeta em Israel? E eu quero dar continuidade a esse sermão. Eu quero relembrar os irmãos que essa história começa quando o maior guerreiro do exército da Síria se acha leproso. Naamã era um homem poderoso, como eu disse na semana retrasada, um forte guerreiro, um valente guerreiro que deu vitória ao seu rei. Só que Naamã se achou leproso, ele ficou leproso e não se sabe como ele ficou leproso. A Bíblia só nos diz que esse grande guerreiro adoeceu. E o que eu apliquei para a igreja é que a doença alcança os fortes e alcança os fracos. A enfermidade alcança os ricos e alcança os pobres. Ela não escolhe o dia da tribulação. O dia da tribulação pode vir amanhã ou depois da manhã, tanto para os maiores da fé aqui, quanto para os menores da fé. E o que surpreende na história de Naamã, que foi uma menina escrava, que foi levada cativa de Israel para a Síria, que intercedeu pela vida de Naamã e disse à senhora dela: olha, em Israel há um homem que pode curar Naamã. Então Naamã vai para Israel procurando essa cura e ele leva com ele mais ou menos 750 milhões de dólares, ou seja, transferindo para dólares. É quase $1 bilhão que ele leva para Israel, para oferecer ao profeta e dar ao profeta pela sua cura. Então ele chega em Israel, ele é curado, ele se banha 7 vezes no Rio Jordão. Só que Eliseu não aceita um tostão de Naamã. Eliseu parece que conquistou um tipo de coração já na presença de Deus. Parece que Eliseu ele conquistou um tipo de maturidade que o texto não demonstra que há nenhum resquício de cobiça no coração de Eliseu.
Parece que ele vê a unção que recebeu da parte de Elias quando ele pede unção dobrada e o Senhor concede a ele. Parece que Eliseu enxerga a unção de Deus, o Espírito de Deus, como muito mais precioso do que qualquer prata, do que qualquer ouro, de que qualquer oferenda que venha oferecer a ele. Então parece que a unção causou isso em Eliseu. O desprezo às coisas materiais, o desprezo ao lucro, o desprezo ao tesouro da Síria. Então esse homem, alcançando esse tipo de maturidade, ao qual Paulo também esboça, escrevendo aos Filipenses, né? Eu sei estar pobre, sei estar abatido, eu sei estar rico, eu posso tudo naquele que me fortalece. Lembrando que ele disse, eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Então parece que é isso que acontece com Eliseu, porque ele não esboça nenhum tipo de cobiça. Imagine $1 bilhão. Isso balança qualquer profeta hoje. Isso balançaria, talvez, grande parte dos pastores do mundo. A gente sabe o que a teologia da prosperidade fez com muitos pastores. Pastores recebendo dinheiro no bolso enquanto o culto estava rolando. O culto acontecendo, eles dizendo, olha, traga o dinheiro. E a questão toda era, se você abençoasse financeiramente um homem abençoado, você seria muito mais abençoado ainda. Então a gente tem culto com pastores na frente pregando e os irmãos, ao invés de colocar no gasofilácio, colocava no bolso do pastor. Então dava para ver a nota dos dólares no bolso do paletó, no bolso dele, no bolso da frente, no bolso de trás, dentro do paletó. E esse homem saía da igreja cheio de dólares. Ou seja, é um coração já leproso. São ministros que não estão leprosos na carne, mas estão leprosos na alma. Não estão leprosos na face, mas estão leprosos no coração. Mas graças a Deus, porque há profeta em Israel, e o profeta de Israel não é vendido. Ele é homem de Deus, cheio da unção de Deus. Não foi à toa que ele pediu unção dobrada. Estude a história de Eliseu. O desejo do coração dele era ter mais do Espírito Santo de Deus. Era ter mais do Espírito que estava em Elias. É por isso que ele pede a Elias, olha, eu quero porção dobrada daquilo que você tem. E Elias diz a Naamã, olha, difícil coisa você está me pedindo. Então se a capa cair é porque o Senhor vai te conceder isso. Um homem que consegue a unção verdadeira de Deus não troca a unção pela prata e não troca a unção pelo ouro, não troca a unção pelo dinheiro e pelas cobiças do mundo. A unção vale muito. Não troque a sua unção por coisa pouca. E pasme, $1 bilhão ou 750 milhões de dólares não compra a menor unção que Deus pode te dar. A unção, ainda que seja pouca, é mais valiosa do que o ouro e do que a prata. Uma outra lição que a gente vai aprender aqui é, não basta andar com o homem de Deus. É óbvio que a gente dá conselho, ande com homens de Deus. Ande com mulheres de Deus. Adolescente, ande com homem. Não tem problema andar com homem. Não precisa ficar no nicho da adolescência. Ande com homens mais maduros para vocês já acostumarem com o que é maturidade, responsabilidade, deveres. E se tratando de igreja, são homens de Deus. Vocês vão crescer muito, jovens, a mesma coisa. Só que tem o porém, andar com o homem de Deus não te faz homem de Deus. Você não vai ficar vivendo da unção dos outros. Você não vai ficar vivendo do poder que Deus deu aos terceiros, aos outros homens e outras mulheres. Busque do Senhor a sua intimidade com Ele. Porque Geazi andou com Eliseu. Ele era moço do profeta, ele era moço de Eliseu, auxiliar de Eliseu, mas ele não tinha a intimidade que Eliseu tinha. Geazi já demonstra aqui um coração caído e cobiçoso. Olha o que acontece no versículo 20.
Quando Naamã já estava a certa distância, ele já estava indo embora, Eliseu não pegou nada dele, seria um ótimo testemunho ele chegar na Síria e virasse para o rei dele, que adorava Rimon, outro deus, e dissesse assim, o profeta de Israel nem ligou para sua fortuna. Imagine o rei perguntando por quê? Porque eles têm Deus lá e o Deus dele é o verdadeiro. E eu trouxe terras de Israel para adorar e cultuar esse Deus. Só que Geazi deu um desfalque nesse dinheiro. Era para Naamã levar tudo e demonstrar esse grande testemunho de Israel. Mas quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou, meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Repara aqui, Naamã de alguma forma Geazi de alguma forma acha que Naamã deveria sair no prejuízo. Eliseu foi bondoso com ele. Não tirou nada dele, esse arameu, comandante da Síria. Tinha que ter tirado algo dele. Repara que Geazi começa a construir algo na sua mente para legitimar o pecado dele. É o que às vezes a gente pode acabar fazendo também. Começar a produzir anestesias e desculpas para a gente justificar um futuro pecado. Então ele começa a justificar no coração dele o seguinte, Naamã merecia tomar um prejuízo pela cura dele. Então o meu senhor Eliseu foi muito bom com Naamã. Eu preciso correr atrás dele e pegar alguma coisa para mim, pegar uma parte para mim. Já aplicando para a igreja aqui, tentando livrar vocês da tentação do diabo, que enreda às vezes e enrola às vezes muitos cristãos. Eu já ouvi de crente o seguinte, primeira aplicação da noite, olha, a Light já nos rouba tanto que eu vou colocar um gato sim na minha casa pelo roubo que ela faz. Está anestesiando-se, está buscando desculpa para roubar também. Eu lembro que uma vez eu tinha um amigo, ele era muito correto, ele era um crente correto. E a gente estava indo para Caxias de carro e policiais pararam o nosso carro para dar uma dura. Não achando nada, só descobriram que o documento do carro estava atrasado. Mas esse meu amigo, até então, agora eu não sei muito da vida dele, a vida levou a gente para caminhos contrários, nem sei se ele está na presença de Deus, mas eu creio que está assim. Ele muito correto, o policial disse para ele assim, aqueles que são corruptos, aqueles eram corruptos. Os policiais disseram para a gente, olha, deixa alguma coisa aí, a gente libera o seu carro. E aquele meu amigo muito correto, um cristão correto, disse para o policial, pode levar, porque eu não tenho nada e não darei nada. Os policiais olharam um para a cara do outro e disseram assim, vai, some com o teu carro daqui. E ele foi embora. Mas a gente está muito cara a cara com as tentações da vida. Eu só não quero me comportar como Geazi diante das necessidades do mundo e achar desculpa em meu coração para poder tomar, para poder pecar. E dormir em paz com uma consciência tranquila dizendo, olha, foi justo. Quando na verdade não é justo, não foi justo isso. Então ele começa a pensar isso, olha, Eliseu foi bom demais para Naamã. Isso não é certo. E olha, ele coloca o nome do Senhor na questão. Olha o que ele fala na parte B do versículo 20. Juro pelo nome do Senhor. Não basta andar do lado de um homem de Deus e não basta colocar o nome de Deus na sua boca. O fato de você viver falando no nome de Deus, jurando no nome de Deus, também não te faz crente. Olha as coisas aqui. Olha o paralelo que tem entre a menina e Geazi. A menina está na Síria, na casa de ímpio e permanece fiel. Geazi está em Israel, é amigo e moço de Eliseu e se mostra ímpio. Então não é porque está em Israel que é crente, não é porque está na igreja que é crente. É possível ser batizado, é possível dizer que aceitou Jesus, é possível viver 10 anos, 15 anos na igreja e não ser crente. Geazi está demonstrando aqui, eu não sou como Eliseu. Eu estou em Israel, estou do lado de um profeta, mas não sou profeta, sou ímpio. Prefiro mais o dinheiro do que a unção. Em nenhum momento nós vemos Geazi prezando pela unção.
Ele quer o tesouro e ele pronuncia o nome de Deus em vão. Juro pelo nome do Senhor. Olha o que ele faz. Que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. A corrida para a cobiça tem que ser uma corrida de pressa. Porque a cobiça, ela produz algo em nosso coração muito tenebroso, muito maligno. Eu lembro de como Balaão caiu. Se eu falar Baraque, me perdoe, mas é Balaque, é porque tem um Baraque no livro de Juízes. Mas o rei Balaque ofereceu uma fortuna para ele ensinar a como derrubar Israel. Repara que no início Balaão começa bem, aparentemente. Porque ele diz para Balaque o seguinte, olha, Israel não pode ser amaldiçoado. Balaque queria amaldiçoar Israel, ele diz, olha, Israel não pode ser amaldiçoada. Porque a quem Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Agora, repara na lógica maligna de Balaão. Olha como a malignidade nos torna inteligente, ou a gente já é inteligente e usa a inteligência para a malignidade. Ele diz, olha, se eu não posso amaldiçoar Israel, eu preciso ter uma estratégia para ver esse povo perecer. Olha o que ele ensina a Balaque. É por isso que o livro de Judas fala que Balaque lançou pedra de tropeço para derrubar Israel. Se eu não consigo amaldiçoar a igreja, eu lanço pedras para a igreja tropeçar. A própria igreja vai tropeçar nas pedras que eu coloco no caminho. E ele ensinou o rei Balaque, olha, maldição não pega neles. Mas tem uma coisa que o Deus deles não tolera. Que coisa é essa? Idolatria. O Deus de Israel não tolera idolatria. Envia as mulheres midianitas que servem a outros deuses e joga elas no meio do povo. Então o povo vai ter relação sexual com essas mulheres e vai passar a adorar o Deus delas. Então não precisa de maldição. O próprio Deus vai derramar a ira dele em Israel e vai dizimar o povo. Que inteligência maligna. Vocês repararam o erro de Balaão? Como ele ensina o rei maligno a destruir Israel. Não deu outra. Ele colocou as midianitas no meio do povo e o que aconteceu? O povo teve relações sexuais com elas. Ao ponto deles adorarem aos deuses dela. E a Bíblia diz, então acendeu-se a ira de Deus contra Israel. A maldição do diabo não pegou Israel, mas quando Israel se tornou idólatra, foi a ira do próprio Deus deles que caiu sobre eles. Por causa do lucro. E ele recebeu o lucro. E depois morreu à espada. Geazi demonstra um coração assim, que tudo quer as coisas, parece uma sanguessuga. Já viu gente que quer se aproveitar de tudo que está à volta dele? Um crente não pode ser assim nunca. Um crente precisa ser correto em suas transações, correto em casa, correto no trabalho. Nunca pegar nada de ninguém, são aplicações simples, mas que Deus quer que fale hoje aqui. Eu estava falando para o meu sobrinho de 4 anos hoje, eu vi ele com algumas moedas e eu disse para ele, olha, de onde eram essas moedas? Ele disse, da vovó. E eu disse para ele, você pediu a vovó para pegar essas moedas? E pela cara dele, eu falei, quando você vir dinheiro, você tem que pedir, porque dinheiro não se toma, dinheiro se pede. Ele entendeu isso. E eu já vi cristão com problema de furto, com mania de furtar. A psiquiatria vai ter como doença. É claro que vai tratar na psiquiatria, mas na igreja a gente vai tratar de outro jeito. É pecado, é cobiça, isso está dominando o seu coração. Para com isso. Tem uma história de uma vez, de uma igreja que eu conheço, e eu já contei um pouco dessa história aqui, meu primo estava com a igreja, estavam num monte para orar, e o celular sumiu. Quando descobriram quem roubou o celular, era a irmãzinha que estava entregando profecia para A, para B, para C, roubou o celular do irmão no monte. Cuidado para você não ser Geazi. Leia os textos bíblicos e diz, Senhor, eu não me enxergo como Elias e eu nem quero ter essa arrogância. Eu só te peço uma coisa, não me deixe ser Geazi nunca. Porque existe cobiça e pecados que parece tarde demais depois para se arrepender. Versículo 21.
Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou, está tudo bem? Geazi respondeu, sim, tudo bem. Mas o meu Senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Os teólogos olham para isso aqui e veem, olha, a cobiça nunca fica só na cobiça. A cobiça produz outros pecados. No caso de Geazi, a cobiça produziu a mentira. Repara isso, depois que você já está dominado pelo pecado e você já está encrencado, ou você já está pronto a dominar aquilo que você queria, é necessário usar um outro artifício do engano. No caso de Geazi, Naamã não iria dar nada a ele se ele não mentisse. Porque quem curou Naamã foi Eliseu e não Geazi. Então era necessário ele usar o nome de Eliseu e mentir. Um pecado chama o outro. Como os puritanos já diziam, se você der a mão, o pecado puxa o seu braço. E junto com o braço vai o corpo, vai a perna, vai a cabeça, vai o coração, vai o corpo inteiro. Cuidado com isso. Da cobiça para a mentira. Olha, eu sempre cito aqui esse filme. E é um dos maiores filmes da minha vida, né? Que é o filme do Senhor dos Anéis. E no Senhor dos Anéis mostra ali que só o Frodo poderia carregar aquele anel do poder. E o anel produzia uma sedução tão forte que todo mundo que olhava o anel queria tomar o anel. Queria pegar o anel para si. Tanto é que no filme é normal você ver as pessoas dizendo meu precioso, principalmente o Sméagol, aquele bicho feio. Ele não era feio assim, foi a cobiça e o amor pelo anel do poder que foi deixando ele feio. Parece muito um leproso, mas ele não é leproso. Ele vai se tornando feio. A cobiça vai fazendo isso com a sua alma. Ela vai enfeiando você por dentro. Você não se torna leproso por fora, mas você vai se tornando leproso por dentro. O próprio tio do Frodo queria o anel para ele. É normal no filme você ver o tio dele dizendo, deixa eu dar a última olhadinha ao anel. E o Frodo, não. Então tem a sociedade do anel, que são os homens que vão proteger Frodo, para Frodo conseguir destruir o anel. E um dos guerreiros ali da sociedade do anel, chamado Boromir, quando ele vê o Frodo sozinho, e ele olha para o anel no pescoço do Frodo, que o anel não andava no dedo do Frodo, mas no pescoço, ele tenta agarrar Frodo. O homem que foi destinado a proteger o Frodo, agora está disposto a esganar o Frodo pela cobiça do anel. Pelo anel do poder, pelo precioso. Por aquilo que inflama o meu ego. Me coloca numa posição de destaque, de soberania, de poder. Eu quero o anel. E se possível eu esmago o Frodo com as minhas mãos. Se possível eu mato o meu irmão com as minhas mãos para ter aquilo que eu quero. Então ele agarra o Frodo, ele quer o anel, o Frodo consegue fugir. Até que o Frodo para na frente de um outro guerreiro que vai proteger ele, ou que deveria proteger ele. Que é o guerreiro chamado Aragorn. Então o Frodo não confia mais em ninguém. Porque ele reparou que todos os homens querem o anel do poder. Só que Aragorn era diferente. Parece que o coração de Aragorn era como o coração de Eliseu. Já alcançou uma maturidade que tem coisas mais valiosas do que o anel. Ele olha para Frodo e ao invés de ele tomar o anel, ele fecha a mão do Frodo e coloca no peito do Frodo dizendo, o anel é seu, vai e destrua-o. Tanto é que é Aragorn que depois que se torna o rei dos reis, o retorno do rei, é ele que é o rei dos reis. É um tipo de Cristo no filme também. Cuidado com tudo isso, meus irmãos. A Bíblia vai advertir. Lembra de Acã? Quando Israel ataca Jericó e Deus proíbe de pegar os despojos da guerra? Não toque em nada. Não tome nada para si. Aí, eles são vitoriosos contra Jericó. Aí Josué tem que atacar Ai, uma outra cidade, e ele vinha espias. E os espias vão vigiar Ai e descobrem que Ai é fraca. É fácil vencer Ai. Não precisa nem de muitos homens. Os espias voltam e diz para Josué, olha, basta 2.000, 3.000 homens que a gente vence aquele povo. O povo é muito fraco. Aí Josué manda os 3.000 homens para lá. Quando eles vão lutar contra uma cidade fraca, Ai,
A Bíblia fala que esse povo colocou Israel para correr e matou 36 valentes de Israel à espada. Quando eles chegam derrotados, Josué não entende. Como pode? Grandes feitos a gente fez pelo nome do Senhor. Grandes vitórias, Deus abriu o mar, Deus fez tanta coisa em Israel e agora a gente é derrotada pelo povo mais fraco que a gente viu. A Bíblia fala que Josué foi colocar o rosto no pó e clamar a Deus. E Deus diz para Josué, Josué, há pecado no arraial, Josué. Há pecado em Israel. Então Josué manda chamar a tribo de Judá. E depois as famílias dessa tribo, os clãs dessa tribo. Até que cai em Acã. E ele diz para Acã, meu filho, por que você pecou contra o Senhor e trouxe essa desgraça? Conte a verdade para mim, meu filho. Você fez. Aí Acã diz assim, meu senhor, quando eu vi aquela capa da Babilônia, preste atenção, e quando eu vi aquele ouro e aquela prata, o meu coração desejou e eu me apossei de tudo. Acã morreu apedrejado e depois foi queimado por causa disso. Por causa da cobiça, 36 homens morreram por causa de Acã. E por causa da cobiça, Acã morreu também. Cuidado com isso. Aprenda a dizer não. Diga não diante da cobiça. Diga não diante das ofertas do diabo, porque ele vai colocar na sua frente. Diga não a ele. O fato de você estar no culto hoje não vai te livrar de tentações durante a semana. Aprenda a dizer não. Eu não quero isso, eu não aceito isso. Eu não quero o que é do meu irmão, eu não quero o posto dele. Eu quero o que é meu, aquilo que Deus tem para mim. Mas não é o que Geazi faz, meus irmãos. O texto vai continuar, olha o versículo 23. Olha o 23. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele ofereceu mais. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e aguardou em casa. Levou o pecado para casa, como Acã fez. Ele tenta esconder o pecado no lugar mais seguro que existe. Acã guardou na sua tenda, no chão. Onde está o objeto da sua cobiça? O que você fez com ele? Conte para Deus hoje, antes que Josué te chame. Conte para Deus hoje, antes que Eliseu te chame. Antes dos questionamentos e das perguntas, diga para Deus, Senhor, o objeto da minha cobiça está em tal lugar, Senhor. Não vou esperar Eliseu me chamar, nem Josué me chamar. Eu apresento a Ti o meu pecado, Senhor. Eu apresento a Ti o meu esconderijo, está na minha tenda, guardado no fundo do meu coração. E hoje eu abro para Ti, Senhor. Tire de mim o que eu roubei. Tire de mim o que eu me apossei que não era para me apossar. Tire de mim este mal. Eu entrego a Ti, Senhor. Hoje eu tiro das minhas tendas e coloco na tenda do Senhor o meu pecado e peço como Davi pediu, purifica-me da minha iniquidade, Senhor. Lava-me e ficarei limpo, Senhor. Porque ofertas e sacrifícios o Senhor não quiseste, mas um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita. Leva hoje a sua cobiça para Deus. O que tem te afastado dele? O que você tem cobiçado? Onde está o lucro falso na sua vida? Onde está aquilo que mói a sua consciência? Coloca diante de Deus. Conserta a sua vida hoje. Eu preciso falar sobre isso hoje. Deus quis que falasse sobre isso hoje. E outra. Só você sabe onde você colocou na sua tenda. Só você sabe. Você e Deus, nós vamos aprender isso daqui a pouco aqui.
Um teólogo chamado Warren Wiersbe vai dizer assim: Geazi usou o ministério de Deus como um meio de enganar Naamã. Olha isso. Ele usou o ministério de Deus para enganar Naamã. Pastores estão caindo por causa do desejo do lucro, por causa das finanças, por causa do poder. É o que eu disse aqui no dia do pastor, 3 coisas que eu aprendi e eu não quero abandonar nunca na minha vida. A primeira eu nem precisaria falar, que não tem a ver com a pregação, que é a fofoca. O pastor não pode ser fofoqueiro. Se o pastor for fofoqueiro, ele não pode ser seu pastor. Muda de igreja. O pastor não pode ser fofoqueiro. Mas não é esse o ponto. Os outros 2 tópicos que eu guardo para mim, eu tento levar para a minha vida, é a humildade. E tratar tanto o rico quanto o pobre da mesma forma. E ter uma consciência mais tranquila diante de Deus. Não estou bajulando nem quem tem mais dinheiro e nem quem tem pouco dinheiro. É tratar todo mundo igual. E se for necessário tratar Naamã como Eliseu tratou, eu preciso tratar. Nem vou te ver. Só faça isso, isso e isso. Cuidado. A sedução vem no momento da carência. Guarda isso. O dinheiro ilícito vem no momento da necessidade financeira. O convite de negar a Deus e morrer amaldiçoando-o só foi feito a Jó no pior momento da vida dele. A sedução vai se apresentar a você no dia da sua carência. Diga não. O sedutor vai se apresentar a você no dia do seu choro e da sua carência. Quando você estiver fazendo queixa do seu marido ou de quem quer que seja, é o momento da necessidade. Cuidado com os lobos. Eles têm aparência de acariciadores, de consoladores, mas são lobos. A mulher sedutora também, por outro lado, ela vai aparecer no dia da sua carência sexual. Cuidado com isso. A oferta do dinheiro ilícito vai aparecer quando você não tiver nada em casa. Eu lendo sobre a tentação de Jesus. Depois de estar 40 dias e 40 noites no deserto, o texto diz, e Jesus teve fome. Então o diabo apresentou-se a ele. Olha isso. No dia que ele teve fome, foi o dia que o diabo veio e disse, transforme essas pedras em pães. Quando você estiver no momento da necessidade, liga o alerta. Porque pode ser a hora de você passar a dizer não. Eu não quero isso. Eu não quero esse lucro. Eu não quero esse dinheiro. Eu não quero essa sedução. E lembrando, amaldiçoe o teu Deus e morre. Só foi dito a Jó no pior momento da vida dele. Não se esqueça disso. Então, ele guarda o pecado em casa e ele acha que está limpo. A consciência dele está boa e justificada pelo que ele disse no início. Terminando, olha o versículo 25. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. Olha isso. Vamos pensar um pouco aqui como se entrar na presença de Eliseu era a mesma coisa que entrar na presença de Deus. Porque Eliseu era um profeta do Senhor. Tem muito crente que vai orar e se apresentar a Deus e finge que não cometeu mal algum ali. Ele vai orar a Deus e ele começa a orar como um homem plenamente santo. É quando a soberba alcança o coração do homem que ele se sente santo, até mesmo diante do rei que é santo dos santos. Ele entra normal na presença de Eliseu. Aí Eliseu diz a ele, Eliseu perguntou, onde você esteve, Geazi? É uma oportunidade para falar a verdade. E Geazi respondeu, teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse, você acha que eu não estava com você em espírito? Quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, oliveiras, bois, servos e servas. O que dá a entender aqui que Geazi queria fazer a vida dele. Geazi queria ser rico para que essa riqueza passasse para sua descendência. Olha as coisas que Eliseu diz.
Não é tempo de você cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Todas essas coisas eram para a prosperidade da família. Um homem com um grande número de gados, com a vida totalmente feita. Ele queria dar riqueza para a família dele, e a herança que ele deixou para a família foi lepra. Não foi o que ele planejou. Então Eliseu vem com a máxima do texto, um dos textos mais difíceis de engolir. No texto de Reis, é a fala do versículo 27. Não é tempo disso, ele diz para Geazi. Dando a entender que há tempo sim da gente planejar e querer essas coisas, mas não era o tempo. Ele usou de mentira, de engano também. Olha o versículo 27. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Não arranque essa página da sua Bíblia. Não arranque essa página das Escrituras. Eu estava vendo um debate essa semana de um jovem pastor chamado Vitor Azevedo, que tem pregado aquilo que chamam de hipergraça. E o próprio Vitor Azevedo confessou que ele tem dificuldade com esses textos da ira de Deus e da justiça de Deus. Ele chegou ao ponto de dizer que quando ele lê Atos 5, porque alguns vão dizer, eu fico com Deus do Novo Testamento e não o Deus do Antigo Testamento, mas é o Deus do Novo Testamento que mata Ananias e Zafira, justamente porque ocultou o lucro e quis dar metade daquilo que eles conseguiram, e mentiram ao Espírito Santo. Então Deus matou os dois ali. E esse jovem pastor disse o seguinte: eu preguei já esse texto na minha igreja, e o mediador do debate disse, e o que tu falou para ele, já que tu não crê nessas coisas? E esse pastor respondeu, olha, eu luto com esse texto. Eu ensinei lições sobre não mentir, eu ensinei lições sobre ser honesto, mas eu não falei que Deus mata. Da onde ele está inventando esse Deus? Ele está tirando esse Deus da onde? Ele inventou um Deus para pregar para os outros, para iludir as pessoas. É necessário fazer como Paulo, apresentar à igreja todo o conselho de Deus, ainda que as verdades venham doer, são necessárias para a alma do cristão. É necessário você saber o que aconteceu com Geazi e ter como exemplo. É necessário você saber o que aconteceu com Ananias e Zafira. Não tem como tirar esses textos. A hipergraça tem sido uma heresia em muitas igrejas. Tem igrejas que é proibido falar sobre o inferno, sobre o pecado, sobre o juízo final. Só sobre o amor de Deus. O que eu faço com esse texto? Que um homem ficou leproso por enganar, por ser maligno. O que eu faço com esse texto? O que eu faço de Jesus dizendo, olha, não temam os homens, que só podem matar o corpo, mas temam aquele que pode tanto enviar no inferno o corpo e a alma. O que eu faço com esse texto? Cristãos maduros querem ter uma visão mais profunda do Deus das Escrituras. Cristãos maduros querem saber mais sobre o seu Deus. Cristãos maduros querem saber mais sobre a misericórdia, o amor e a justiça de Deus também. O nosso Deus é amor e fogo consumidor. É necessário a igreja saber disso para que haja temor na igreja. Cuidado com as coisas que estão sendo pregadas por aí. Por aí. Fique com o que a Escritura está dizendo, irmãos. Como um teólogo uma vez disse, olha, Deus teve que sujar a sua mão de lama durante a história da humanidade. Deus teve que fazer isso. Até quando a lei é dura, tem um porquê. Por que a lei foi tão dura? Os homens eram bestializados, eles viveram 400 anos no Egito. É por isso que tem que ter, se furar o olho, o outro também vai ser furado, o seu olho vai ser furado. Se você fizer isso, é pena de morte. São escravos que viveram na bestialidade. Imagine se não tivesse a lei de Deus ali. Aprendam com as narrativas das Escrituras. Eu quero fechar esse sermão dizendo, irmãos, é necessário conhecer as narrativas. Por quê? Para você conhecer como Deus lida. Como Deus lida quando o povo cai na idolatria. Para a gente não cair na idolatria. Não idolatrar pastor, não idolatrar bispo, não idolatrar ninguém. Adorar somente a Deus. É necessário.
É necessário também a gente ler as narrativas para ver como o coração do homem cai rápido. E você cuidar do seu próprio coração. Eu estava vendo um teólogo, não é nenhum grande teólogo, mas eu estava vendo ele falar. E o homem contou para ele da história do rei que foi comido de bicho. E esse teólogo disse, que história é essa? Está na Bíblia? E o homem disse, está na Bíblia, está no livro de Atos. Eu nunca vi essa história na minha vida. Eu falei, o cara é teólogo e não conhece isso. Ele não sabe por que o rei foi comido de bicho. Foi porque ele aceitou a adoração e ao invés de dar a glória para Deus, ele se achou Deus. Então ele foi comido de bicho. Deus matou um rei que se achou Deus. E ele diz, eu não conhecia essa história. Conheça as narrativas, conheça a história de Eliseu. E outra, é necessário conhecer a história de Geazi também. Saia daqui. Se você tiver que tirar algo bom desse sermão, ou se você já esqueceu de muitas coisas que eu falei hoje, saia daqui então apenas com essa frase, diga não. Talvez seja essa semana que vai aparecer para você um lucro indevido e você vai dizer, eu não sou Geazi, eu digo não. Eu estou com Eliseu, eu quero a sua unção, Senhor. A sua graça me basta. Fique com essa palavra. Curve sua cabeça, eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos, ó Deus. Livra a nossa alma, ó Deus, de imitar Geazi, Senhor. Nos ajude a dizer não, ó Deus. Eu não sei, ó Deus, as propostas que virão, Senhor. Eu não sei as propostas que virão, ó Deus, para destruir ministérios, ó Deus. Para destruir vidas, Senhor Deus. Para acabar com uma carreira promissora, Senhor Deus. Como a de Geazi foi acabada. Ele tinha o privilégio de andar com Eliseu, Senhor Deus. Eu peço a Ti que a Tua graça nos impeça de cair, Senhor. Que a Tua graça nos dê força para dizer, eu não aceito o lucro indevido. Eu não aceito aquilo que Deus odeia. Nos ajude, Senhor Deus, a dizer não ao diabo, não ao mundo, não à carne, não ao sistema, Senhor Deus. Nos ajude a enxergar a Tua palavra de forma clara. Nós agora vamos ceiar, Senhor. E o que eu quero trazer à memória agora é o sacrifício de Jesus na cruz. E lembrar que Ele não disse não à cruz. Lembrar que Jesus disse não ao diabo quando Ele disse, te darei tudo se me prostrares. Ele disse não. Jesus preferiu a cruz do que o diabo cheio da sua fortuna, Senhor. Então nós queremos lembrar do sacrifício dele hoje aqui. Nós abençoamos, ó Deus, o pão e o cálice, Senhor Deus. Nós sabemos que agora não é apenas um pão e o cálice, mas é um grande memorial, Senhor Deus. Que o Senhor venha abençoar a igreja também, através da ministração da sua ceia. Em nome de Jesus Cristo. Amém.